Glória a Deus, que bênção, que maravilha. Obrigado, meu Deus. Tem coisas que são muito significativas, né? Na sua simplicidade, eu sei que Deus se move também. E você está aí, eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no Evangelho de Mateus. Vamos de Evangelho hoje. Obrigado por tudo que vocês fizeram ali. Foi uma surpresa muito boa, agradável e doce. Uma surpresa muito doce. Vou ter que correr 5 quilômetros hoje só para... Na vibe da Olimpíada, né? A gente aproveita e... Ontem eu assisti a maratona, né? Masculina. Assisti a feminina também e assisti a masculina. Meu Deus, gente, que é aquilo? Os caras correm 42 quilômetros e alguns metros lá. Em 2 horas. Não é que alguém vai de Teresina a Altos em 2 horas correndo. Né? Terrível. E alguns desmaiando, que estava muito quente lá no Japão. É fenomenal, os caras são bem preparados mesmo. Ok, Dia dos Pais, eu quero falar um pouco sobre pai também. E o exemplo do pai perfeito e o exemplo também do filho perfeito. Então, Mateus capítulo 5, a gente abre até o capítulo 5 de Mateus. Evangelho de Mateus 5. Procure o versículo 43, por favor. Porque ali a gente vai ter um exemplo da significância que é o pai e principalmente uma colocação sobre o que é filho. E mais do que isso, uma qualificação do filho, o filho que é perfeito. Então, Mateus 5,43, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Glória a Deus, amém. Agora, vamos entender um pouco essa palavra aqui, que é a palavra de Jesus, tá? Eu tenho meditado muito que a nossa igreja, o nosso ministério aqui, o Ministério Efraim aqui em Teresina, é uma igreja que tem se colocado, tem sido posta como uma igreja cristocêntrica. Eu acho que vocês podem confirmar isso. Aqui a gente fala de Jesus Cristo, né? Jesus é o centro das coisas aqui. Então tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem falado, programado, vivido, mais do que isso, vivido, tem sido colocar Jesus no centro das nossas vidas. Trazer Jesus como centro, nosso centro, a nossa baliza, o nosso equilíbrio. E Jesus falou isso aqui. Foi ele quem trouxe essa ideia que a gente acabou de ler. Era um sermão, era uma pregação. Podia ser uma pregação como essa aqui, do culto principal da semana. Provavelmente num sábado todo mundo subiu ali naquele monte e foi receber uma palavra de Jesus. E ele trouxe essa palavra aqui. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele disse, vamos aperfeiçoar isso. Isso aqui tem que ir para uma completude, para uma integridade, tem que ser mais perfeito. E começou a categorizar, colocando ali um sinal do que seria o Pai Celeste, então um Pai que está acima de qualquer outro Pai aqui na Terra, e nos colocou ali como filhos. Como que vocês se tornam filhos desse Pai Celeste, desse Pai que é perfeito? Muito linda cada palavra que a Ritinha trouxe aqui, e me colocou ali num senso de responsabilidade. Ela aproveitou também e colocou o Stephanie também nesse senso de responsabilidade, que a gente continue uma jornada que a gente está empreendendo. Claro que a gente tem um nível de paternidade aqui terrena. A pastora Aratuza também falou, qualquer pai que você for procurar vai encontrar os seus defeitos, somos humanos. Mas aí quando Jesus fala o Pai Celeste, ele diferencia, né? Ele diz, qualquer conceito de pai que você tenha vai cair por terra, porque eu estou falando aqui do Pai Celeste. Colocou um nível muito mais alto.
Então Jesus trouxe o início do discurso dele falando, Pai Celeste, e disse, vocês têm que se tornar filho desse Pai Celeste. E com autoridade ele falava isso? Porque ele era o filho do Pai Celeste. Então se alguém pode ensinar para a gente como é que se torna filho desse Pai Celeste, é Jesus. E hoje ele veio aqui pregar isso para vocês, né? Eu estou apenas transmitindo a mensagem, mas quem falou isso foi ele. Então o filho do Pai Celeste disse para a gente que a gente tem que se tornar filho desse Pai Celeste também. Então hoje, Dia dos Pais, comemorativo, é muito lindo, eu gosto muito de ser pai, porque as minhas filhas parecem muito comigo. Tem um appzinho de celular que você mistura duas fotos e ele diz o quanto de percentual a pessoa é parecida com aquilo ali. Aí eu coloquei a minha foto, coloquei a foto da Aratuza, coloquei a foto das meninas, e aí deu percentual altíssimo, todas as duas aí, mais de 80% parecida comigo. A Aratuza diz que elas estão crescendo, está mudando, e eu não vou falar nada disso, que hoje é Dia dos Pais, a festa é minha. Mas olha só, o filho é a cara do pai. Né? O Stephanie vai olhar assim para Zap, é a minha cara, vai ser lindo mesmo assim, olha aí. Já basta a Rávila? O filho tem que ser a cara do pai. Jesus estava dizendo, olha, o Pai Celeste, vocês têm que se tornar filhos. E ele foi se colocando como exemplo, porque ele disse, eu sou o filho. Ele vivia trazendo essa identidade de que ele era o filho desse Deus, mas ele não queria ser filho, digamos, sozinho. Não queria ser filho único. Ele disse, olha, vocês também têm que ser filho dele. Tem que ser a cara dele, tem que se parecer com ele. Esse pai que é um pai celeste, não pode ser um pai qualquer. Eu tenho um pai, meu pai é uma bênção. Eu gosto muito do meu pai, amo meu pai. Meu pai agora, nesse momento, ele está em Gramado. Tá mal, né? Tá mal. Ele está lá em Gramado, recebeu um presentão lá, tá com a minha irmã lá em Gramado. Aí eu mandei mensagem para ela dizendo, olha, sujeira que você fez. Isso é presente que se dê, né? Levar ele para Gramado, qualquer coisa que eu queira dar agora. Ficou por terra. Ela disse, não, ainda bem que existe Pix. Ainda bem que existe Pix. Você vai comprar um presente. Ela, não, quando eu chegar em Fortaleza. Chegar em Fortaleza, nada. Você vai comprar aí e dá para ele. Tem que ser um presente daí. E aí vou transferir o Pix para ela. Compra o meu presente aí, dá para ele. E vou fazer uma conferência com ele, um vídeo para eu falar para ele, olhando para ele, que eu o amo. Né? Feliz Dia dos Pais, eu te amo. Meu pai fez uma coisa por mim muito interessante, Aline. Na minha adolescência, indo para a minha tenra juventude, eu não perdi ainda o vigor da juventude, né? Não vou dizer que sou velho nunca. Mas aí eu estava lá e ele me dizia, foi me dar uma repreensão, né? Foi me repreender de uma bobagem lá. Realmente eu não lembro que bobagem era, mas a palavra forte da repreensão me ensinou muito. Ele disse, você paga alguma conta? Que pergunta destruidora, né? Eu sabia que eu queria dar opinião sobre alguma coisa. Você paga alguma conta nessa casa? Eu, não. Então, a opinião que vai valer aqui é a minha. Que ensino, viu? Para a vida toda. Que ensino, para a vida toda. Quando eu peguei o meu primeiro estágio, e aí meu primeiro salário, disse, eu vou pagar uma conta aqui de casa. Deixa eu perguntar aqui qual é a mais barata, né? Era de água. Essa aqui deixa que eu pago. A mais barata, deixa que eu pago. Agora eu posso dar uma opinião aqui. Mas isso é ensino de princípios, né? As coisas valorosas da vida vão sendo ensinadas nisso. E Jesus trouxe uma palavra de comparação aqui, ele como filho, trazendo a gente, que essa palavra chegou até a nossa vida, trazendo cada um de nós aqui para nos tornarmos filhos desse Pai Celeste, mas não é um pai qualquer. E ele ensina ali, trazendo uma comparação. Disse, se vocês orarem pelos que vos perseguem, vocês se parecem com o filho do Pai Celeste? Não é se vocês ficarem odiando as pessoas, vocês se parecem com o filho do Pai Celeste? Então ele ficou trazendo isso. Se vocês não fazem essas coisas, vocês vão se parecer com publicanos, vocês vão se parecer com gentios. E essas duas espécies, que naquela época eram muito conhecidas, para a gente aqui é muito longe da nossa realidade, a gente tem que trazer uma explicação. O que seriam os republicanos, o que seriam os publicanos, olha, os que seriam os publicanos e os que seriam os gentios. Para a gente poder entender o que essa mensagem significa para a gente hoje.
em termos comparativos. Porque se vocês não fazem isso que Jesus estava dizendo, vocês não conseguem transparecer um amor maior que o Pai Celeste tem, filho dele, vocês não são. E hoje em dia a gente tem isso até como jargão. Qualquer pessoa diz isso. Eu sou filho de Deus. Não é difícil achar a gente falando isso, não é? Tem muita gente que fala isso. Eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus, me respeite que eu sou filho de Deus. Qualquer pessoa pode chamar esse argumento para junto de si, por se considerar filho de Deus. Deus é pai, não é padrasto, né? Tinha um jargão assim também que o pessoal falava. Então sempre é fácil dizer, Deus é meu pai. Mas Jesus aqui fez uma diferenciação. Nem todo mundo, meu Deus, isso é muito forte, mas nem todo mundo é realmente filho do Pai Celeste. E que coisa contundente, né, a gente poder reproduzir uma palavra como essa, ainda bem que não fui eu que falei, foi Jesus. Ele disse, não, vocês não são diferentes a publicanos, não são diferentes a gentios. E olha só como ele está excluindo aqui. Não é tão inclusivo, né? Na verdade, ele está excluindo. Se vocês querem ser filhos do Pai Celeste, não pode se parecer com as atitudes dos publicanos, não pode se parecer com as atitudes dos gentios. Mas tem um porquê Jesus ter usado isso. Publicano eram os cobradores de impostos, tá? Então não era somente, você vai pegar um dicionário, uma pesquisa no Google, publicano, me dizem o que é. Aí vai dizer lá, servidor público, cobrador de imposto, e pronto, vamos odiar os servidores públicos, aqueles que trabalham como fiscais, pode odiar. Não é isso que está escrito espiritualmente aqui. Os publicanos eram sim trabalhadores para o Estado, para o governo, cobravam mesmo os impostos, mas a forma de cobrança era uma cobrança de ameaça. Ameaçavam, tinha até tortura envolvida quando havia cobrança. E a cobrança, por muitas vezes, extrapolava o valor do imposto, para que ele pegasse uma quantia para ele mesmo. Então havia muita corrupção envolvida. Graças a Deus que hoje não tem isso, né? Graças a Deus aqui, por isso que a gente fala isso, a gente não entende, né? Corrupção de gente que cobra imposto, não tem, graças a Deus. Mas aí lá tinha muito isso. Então eles eram odiados. Os publicanos, eles conseguiam ser odiados pelas próprias pessoas do Estado, por causa da sua corrupção. Costumavam ser odiados pelos judeus, por tamanha opressão que eles colocavam. E até quem não era religioso, quem era de outra nação, que também estava sob o governo, sob o Império Romano, eles também eram odiados. Eles eram odiados pela geral, né? Todo mundo odiava essa categoria publicano. Aí Jesus diz, olha, se vocês não fizerem essas coisas que a gente imagina aqui, como amar quem te odeia, como orar por quem te persegue, você não vai ser diferente dos publicanos, que eles fazem só isso. Eles só trabalham com o que eles gostam, só trata bem quem eles gostam, só dá bom dia para quem eles gostam. É assim. Eles são desse jeito aí. Para o judeu que estava ouvindo isso significa muito, porque para o judeu, só pode ser judeu quem for da nação Israel. Quem nasce lá. É uma religião de nascimento. É por sangue. Você nasceu judeu? Que bom. Então você é judeu. Né? Hoje tem algumas ênfases mais modernas que pode aceitar que você se converta ao judaísmo. Ok, mas naquela época era assim. É por etnia. É etnia, então é judeu. E hoje, mesmo que você não seja nascido na terra de Israel, mas se você conseguir comprovar pelo seu DNA que você é descendente de judeu, seja bem-vindo. Você ganha até passaporte de Israel. Então tem essa verticalização hoje, mas naquela época não. É por etnia. É uma religião por etnia. Entendemos isso. Agora, quando fala de gentil, se assemelha muito com a gente hoje aqui. Porque a fé cristã não é por etnia. Concorda? Então, ampliou. Ser filho de Deus naquela época, a etnia tinha muito peso. Com Jesus, ampliou. Você pode ser filho de Deus, mesmo que não seja pela etnia, pelo sangue. Aí você vai entender a linguagem do apóstolo Paulo. A adoção. Filho por adoção. Hoje é dia dos pais. Não somente dos pais de sangue, mas também dos pais por adoção. Ou você gostaria de excluir alguém assim? Eu não excluo, porque a palavra me ensina que não é para excluir.
Porque nós aqui só somos filhos de Deus por adoção. Isso é teologia pesada, tá? Mas a Bíblia deixa tão claro pra gente que no dia dos pais a gente pode pensar nisso e entender. Nem precisa ter sangue. Mas por ser adotivo, é filho também. Feliz dia dos pais. Olha o que Deus faz de presente pra gente hoje aqui. Diz pra gente que nem precisa de etnia. Nós somos filhos também. Porém, os gentios de outras nações, sem fé. E aí Jesus compara, olha só, filho de Deus, não somente os que são odiados por todas as nações, mas até essas nações que odeiam. Então, republicanos e gentios, todos eles não se enquadram no filho de Deus se forem fazer só o básico, só o que todo mundo faz. Isso aqui para mim é muito forte porque ele avança dizendo, tem filho de tudo que é jeito. Mas os filhos de Deus só se forem perfeitos. Essa palavrinha que nós pegamos e pescamos aí nos versículos que nós lemos, eu vou até ler o versículo de novo. Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. A palavra aí do grego original é teleios. Perfeito. Agora a gente vai entender. Quando eu falo aqui, vamos ser filhos perfeitos desse Pai, né? Feliz dia dos pais para Deus. Não precisa falar isso, tá? Mas se ele é seu pai mesmo, aí vem um peso aí. Ele é perfeito. Como é que eu vou ser perfeito também? Porque a nossa mentalidade, na nossa mente, a palavra perfeito tem um certo peso, não tem? É pesada essa palavra, porque vai exigir de você um 100%. Pelo menos na minha mente é isso. O que é uma coisa perfeita? Rapaz, sem defeitos. Foi completo, foi íntegro. No original da palavra teleios, significa isso também, mas um bom dicionário de grego vai trazer para a gente que a palavra perfeito também, teleios, pode também ser usada para integridade de caráter, ou a busca de se consumar valores na sua vida. A busca de se consolidar valores na sua vida. Então, só em buscar esses valores, essas virtudes, para dentro da sua vida, você já está sendo perfeito. E isso te credencia a chamar Deus de Pai. Porque era isso que Jesus estava dizendo. Vocês têm que ser esses perfeitos, esses que buscam a virtude para dentro de si, assim como o Pai é perfeito. Aí você pode ser filho perfeito dele também. Mas eu gosto muito desse dicionário que eu peguei, que ele fala assim, teleios também pode ser entendido como o adulto, o maduro, aquele que se considera de maior idade. Brilhantes. Porque nós podemos ser filhos de Deus com a nossa humanidade falha, podemos, mas não podemos ser infantis. Porque o infantil, a criança, na sua infância, é óbvio que ela tem a sua inocência a nível de não conseguir nem separar ainda o que é certo e o que é errado. O adulto tem que ir lá repreendendo ela, colocando ela no ponto certo, dando rumo. Foi o que meu pai fez. Você paga alguma conta? Opa, entendi. Levei na cara, né? Tem que aprender. Então agora que você é maior de idade, pague as suas contas. Me mostre uma pessoa que é maior de idade. Aquele que paga as suas contas, porque não é assim não? Criança, você tem que se pôr na frente e pagar a conta dela. Eu lembro de um pastor que ele contou essa história no púlpito. Eu estava lá no dia e ele contou que o filho dele estava brincando com o irmãozinho. E eles brincando de jogar bola, lançar uma bola pro outro. A bola era pequenininha, parecia uma bola de beisebol. E aí um jogando a bola pro outro, a bola escapou, bateu na vidraça do vizinho, quebrou tudo. E ele estava lá preparando o almoço com a esposa. Entraram os dois. Ele disse, eu nunca vi mais branco os meus filhos. Entraram os dois, olho arregalado, dizendo, pai, eu vou ser preso. E aí ele ficou branco, né? Eu fiquei branco, né? Como assim, menino? Tu matou quem? Eu vou ser preso. E ele disse que o maior, que foi quem jogou a bola e quebrou a vidraça, chorava e só conseguia dizer isso. Eu vou ser preso. E ele não conseguia acalmar ele para dizer o que foi que aconteceu. E aí o menor foi quem se adiantou e disse,
É porque a gente quebrou a vidraça do vizinho lá, disse o nome do vizinho. E aí o pai, aí eu tinha que acalmar o meu filho, eu disse, filho, eu sou o seu pai. Se alguém tiver que ser preso, sou eu. Ele disse, eu parecia um He-Man, dizendo, sou eu que vou ser preso no seu lugar. Foi que o menino se acalmou. Mas pai não faz isso, né? Diz, deixa que eu pego a responsabilidade, né? Deixa que eu pago essa dívida, deixa que eu cubro essa culpa, deixa que eu resolvo esse problema. Pai, faz isso. Toma a frente e diz, a culpa é minha, deixa que eu resolvo. Porque filho tem a inocência da criança. Né? Quebrou a vidraça, vou ser preso. É a inocência da criança. Mas o pai aproveitou para ensinar, deixa que eu cuido dos problemas do filho. Deixa que eu cuido. O filho da gente suja, a gente vai lá e limpa. É assim. E aí o filho passa a ser maduro quando? É que ele está dizendo, agora você é perfeito, quando tem maioridade. Quando tem maturidade. Quando você sabe que quando você suja, quem vai limpar? Eu mesmo. Pode deixar que eu limpo. Pai, deixa que eu limpo. Já cheguei na minha perfeição, ou seja, na sua maioridade. Todos nós aqui temos essa característica, e eu falo aqui nem que seja profeticamente, mas dizendo que você tem essa característica de quando faz um erro, você já se julga, já se analisa e diz, eu errei, e tenho agora que buscar o lugar de misericórdia para que não erre mais. Então você começa a ter um entendimento de maturidade a ponto de limpar os seus erros, limpar a sua sujeira. Eu pago essa conta. Filho perfeito. Olha isso, gente, como isso é revelador. Para mim, isso é um impacto. Quem não é perfeito no dia a dia aqui, como vai chegar diante de Deus dizendo, Deus, eu sou perfeito, tu é o meu pai. Porque Jesus estava dizendo que a gente se assemelhar a qualquer um que não tem esse entendimento, a qualquer um que não sabe o que é espiritualidade, filho perfeito não é. Como é que eu vou ser perfeito para Deus se eu não sou perfeito nem no meu dia a dia aqui? Limpe a sua bagunça. Limpe a sua bagunça. Como é que está a sua vida espiritual? Bagunçada, tem que limpar. Como é que está a vida de oração? Faz tempo, pastor, faz tempo. Vai limpar a sujeira. A leitura bíblica está em dia? Não. Vá limpar a sua sujeira. Vá limpar. Tem se dedicado a Deus como deveria? Não. Está na hora de limpar a sua sujeira. Porque se não é perfeito aqui, para lá também não vai ser. Deuteronômio 18. Deuteronômio 18:13. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir, elas ouvem prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu ouvir tal coisa. O que é que esse provérbio, Deuteronômio, o que é que essa palavra está dizendo sobre perfeito, tá? Tem gente que inclina os ouvidos para ouvir o prognóstico de outras bocas. O que é que essa boca está dizendo que é verdade? E assimila aquilo como verdade. Tem gente que confia em adivinhadores. Me dizem como é que vai ser o futuro. Olha, gente, prognóstico, tem muitos. Tem muita gente no jornal de hoje, que saiu hoje, impresso hoje, dando prognóstico de como vai ser o ano que vem, dando prognóstico de como vai ser o ano posterior. Tem gente já falando na Olimpíada, dando prognóstico de como vai ser a Olimpíada de 2024. Tem muita gente. Mas Deuteronômio 18 aqui está nos lembrando, se somos filhos dele, ele não nos permite nos apegarmos a esses prognósticos ruins. Porque ele nos deu a sua própria palavra para a gente se agarrar. Filho perfeito, ouve essa notícia que está impressa aí nas tuas mãos, na tua Bíblia. Porque essa é a palavra do teu Deus. Ela é tão a prognóstico dela é tão amplo que ela não se limita a 2024, né? Não se limita. Ela não se limita a 2022. Ela vai lá para o Apocalipse até o último dia dessa terra aqui, que a gente conhece. Apocalipse está dizendo. Até lá, Deus já se preocupou disso. Já está escrito, é assim, meu filho. Mas e se 2024 explodir tudo? Já está escrito aqui, tá? Está tudo sob controle. O teu pai foi lá na frente e disse, você não será preso. Eu resolvo esse negócio aqui. Essa bagunça está resolvida. E ainda deixou escrito para você saber. Então nada para a gente é encoberto. Pessoal, olha, seja lá que notícia aparecer, pode ser mais escabrosa possível. Você não pode ser abalado. Porque você sabe como é Apocalipse. Você sabe.
Então nada disso escapa aos olhos do teu pai. Seja você então um filho perfeito. E é o filho perfeito, o filho que busca essas virtudes do teu pai, coloca para dentro. O filho maduro, não é o filho inocente como criança, que não sabe a diferença de cair no precipício ou não. Menino, cuidado, não vai para essa escada, senão você pode cair, se machucar. Você já sabe o futuro, ele já disse para você, olha, os meus filhos não serão perdidos. Os meus filhos estarão guardados. Eu não sei, não conheço notícias piores do que as revelações que Apocalipse diz que virá sobre os injustos, sobre os impuros. Gente, aquilo ali é muito forte. Quando começa a descer a cólera das taças, né? O que é aquilo? Nem a pior bomba nuclear explodindo dá aquilo ali. Então o que vem é muito forte. Deus disse, vocês não serão tocados. Então se a gente está guardado daquilo ali, o que é qualquer outra notícia? Nem se compara. Então vamos ter na nossa mente que nós somos perfeitos. Mas essa perfeição tem uma prova a ser cruzada ainda aqui. Que era o que Jesus falava. Amar o seu próximo. Amar quem? O próximo. Quem é o meu próximo? A palavra original aí é plesion, do grego também, próximo. É muito importante, tá? Quem é o seu próximo? Nosso próximo, a gente pode imaginar, essa pessoa que está sentada aí do seu lado, é da nossa igreja, olha só que maravilha, né? Ou pode ser um próximo, também um cristão, que é de outra igreja. Aí Jesus nos corrige dizendo, vocês querem ser que nem os publicanos, que nem os gentios? Só os que vocês se dão bem, é? Só quem é crente, não é só quem é da mesma igreja? O próximo é o teu vizinho. Essa foi uma das melhores traduções que eu achei para plesion. É o seu vizinho. Então, se você não cuida do seu vizinho, não cuida, não tem sentimento por ele, não tem uma misericórdia por ele, não tem um senso de responsabilidade pela vida do teu vizinho, então você está pior do que publicano, você está pior do que gentil. Isso vai trazer para a gente hoje aqui uma reflexão. Filho de Deus, dia dos pais, Deus é teu pai. Filho de Deus, quem é o teu próximo? Porque Jesus disse que assim nós somos conhecidos como filhos de Deus, quando a gente cuida do nosso próximo. Jesus também falou sobre a parábola conhecida como parábola do bom samaritano. O caminho ali do bom samaritano é um caminho de deserto. A gente vai para Israel aqui, todo mundo, tá? Na última vez que eu fui, eu bati uma foto bem da entrada do caminho do bom samaritano. A gente sai de Jerusalém, vai em direção ali ao deserto da Judéia. E aí, quando está na saída, tem uma rota que pega à direita. E quando você entra à direita, você vai mais para dentro ainda de um vale que tem sombra da morte. Você entende ali aquele salmo, porque que ele fala aquilo ali, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, porque é um vale que quando o sol vai se pondo, ele fica todo sombreado, que era onde os malfeitores, os bandidos se escondiam para poder pegar a pessoa. E aquele cara entrou por esse caminho, ficou conhecido hoje como a rota do bom samaritano, porque ele foi pego naquele caminho. E naquele caminho, Jesus falando, ele se colocou. Quem foi o próximo? Gente, quem estava perguntando era um estudioso da palavra, um estudioso da Bíblia, um estudioso da lei. Ele estava perguntando para Jesus, como é que eu faço para ser filho de Deus? Jesus falou, o que é que a Bíblia diz, né? O que é que a palavra diz? O que é que as escrituras dizem? Diz, amar o seu próximo como a ti mesmo. E aí vem a pergunta, e quem é o teu próximo? Foi quando Jesus propôs. Havia uma história do cara que entrou por aquele vale. Todo mundo sabia que vale era esse, um vale temeroso, um vale da morte. E ele conta a história do bom samaritano que você já conhece. E ele falou, não era o sacerdote, não era o levita. O samaritano foi o próximo daquele cara. Ele estava confirmando, não era publicano, não era gentil. Era o teu vizinho que você estende a mão e diz, eu vou te amar. Porque quando nós aqui não conhecíamos o altar, Deus nos amou. Filho perfeito ama como o Pai ama.
Esse é o significado de tudo que eu falei agora. Como é que eu me torno um filho perfeito? Quando eu amo como Deus ama. Eu sou filho desse Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É a conclusão do bom samaritano. O meu vizinho. O meu amigo. O meu vizinho e o meu amigo, eles têm que estar junto aqui comigo. O meu amigo e o meu vizinho, ele tem que estar nesse reino como eu estou também. O meu vizinho e o meu amigo, eles têm que estar junto comigo, se tornando filho de Deus. E o vizinho chama outro vizinho, e um vizinho chama outro vizinho. É assim que a gente vai se tornando filho de Deus. A gente se relaciona aqui e a gente se gosta muito, glória a Deus, tá? A gente não tem problema em relacionamento, graças a Deus. A gente é muito bem aqui, glória a Deus por isso. Mas está faltando mais gente para a gente ser filho perfeito de Deus. Só a gente se amar não é o bastante, porque os publicanos e os gentios fazem exatamente isso. Está na hora de você se relacionar com quem está fora do ciclo. Na hora de abrir a sua casa para quem está fora do ciclo. Olha o perigo que Jesus nos coloca. Olha o perigo que Jesus coloca na nossa frente. Abre a porta da tua vida para quem você nem conhece. Porque é assim que Deus faz. Você nem me conhecia, eu abri a porta para você dizendo, vem se relacionar, porque aqui é muito bom. E hoje nós estamos aqui. Ele diz, por que vocês não estão fazendo o mesmo? E ainda me chamam de pai? O filho perfeito é aquele que traz o vizinho, traz o irmão, para conhecer esse pai também. Todo mundo precisa de um pai. No nosso reino, aqui no reino de Deus, esse conceito se amplia muito. Conseguiu perceber? Esse conceito se amplia demais. Onde a gente estende a mão para quem nem é do nosso sangue, mas porque a gente entende, eu fui também adotado como filho e eles também precisam serem adotados como filho. Quem são os vizinhos da nossa igreja aqui, né? A gente precisa estender a mão para eles. Quem são os vizinhos da nossa casa? A gente precisa estender a mão para eles. Eles precisam vir conhecer que pai é esse. Esse aqui para mim é o meu estudo especial do Dia dos Pais. Os filhos devem ser perfeitos. E esses filhos somos nós aqui. O filho perfeito estende a mão para o irmão e estende a mão para o vizinho. Ele é o teu próximo. Não é da tua nação, não é da tua fé, não é da tua intimidade. Mas eles precisam de uma mão estendida. Está aqui a minha mão estendida. Venha conhecer quem é esse pai perfeito e se torne filho perfeito. Porque esse aqui é o meu chamado. Jesus nos chama aqui a sermos filhos perfeitos desse pai perfeito. Amém?